Vamos lá então. Hoje eu gostaria de ler com vocês o texto de 2 Crônicas 7, porque tem a ver com o grande tema que nós estamos ministrando nesse ciclo de restauração e avivamento espiritual. E eu gostaria de ler com vocês então esse texto tão poderoso das Escrituras, que diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Meus irmãos, na pregação de hoje, eu pretendo responder a pergunta: o que fazer quando o céu está fechado? O que fazer quando o céu está fechado? Eu acredito que todos nós que já estamos aí na caminhada cristã há algum tempo, a gente já tenha lidado com a sensação de céu fechado. Você já lidou com essa sensação de céu fechado? É terrível, né? Aqueles momentos que parece que a nossa oração, ela não passa do teto. Você ora, e parece que a oração, ela retine e volta para a gente, e parece que ela não subiu até Deus. Aqueles períodos em que a gente lê a palavra, mas o coração não arde. A gente busca Deus, mas ao invés de encontrar resposta, a gente só tem aquele silêncio de Deus na nossa vida. Então, quando a gente está nesse período de céu fechado, parece que os conflitos, eles aumentam, os problemas, se tornam gigantes. A nossa alma, ela vai perdendo o vigor espiritual, a tal ponto da gente começar a perguntar para a gente mesmo: onde é que Deus está no meio desse processo todo? Onde Deus está na minha vida? Que eu já não ouço Deus, eu já não tenho mais comunhão com Deus, parece que a minha vida está tão seca, e é um vazio do tamanho de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a expressão céu fechado, ela não é uma experiência só para falar de um período de crise, de seca, de céu nublado. Não. Quando a Bíblia usa simbolicamente essa expressão céu fechado, ela representa esse tempo em que Deus está retendo a sua bênção sobre o seu povo. É aquele período em que Deus está disciplinando o seu povo, com o intuito de despertar o povo, para que eles possam se voltar novamente, se aproximar novamente dele, chegar-se a ele novamente. Então esse período tem o intuito de Deus levar o seu povo a retornar na sua comunhão consigo. E aí, queridos, não significa então que nesse período de céus fechado, que Deus simplesmente tenha abandonado, entregue o seu povo à própria sorte, tenha desistido de amar o seu povo. Mas, como um pai fiel que Deus é, Deus apenas está tratando, Deus apenas está trazendo o seu povo, provocando quebrantamento no coração do seu povo, para que ele volte novamente para ele. E é exatamente aqui, dentro desse cenário de céu fechado, que está retratando aqui a oração de Salomão em 2 Crônicas. Esses dois versículos, a oração dele é muito grande, e aqui em 2 Crônicas 7, é a resposta de Deus à oração de Salomão. Aqui é Deus declarando ao seu povo que em determinados momentos Ele mesmo fecharia os céus, Ele mesmo reteria as bênçãos se isso fosse preciso. Porém,
É muito importante a gente ler esse texto, que quando Deus fala, se for preciso, Ele reteria os céus, Ele reteria as bênçãos. É muito importante a gente entender que a ação de Deus vai além disso. Porque aqui no mesmo texto, onde Deus anuncia a disciplina para o seu povo, Ele também revela o caminho da restauração. Deus não diz só que vai fechar o céu, mas Deus mostra o caminho que abre o céu. Ele mostra o caminho do retorno. E por isso que a grande pergunta aqui do sermão é esta, né? O que fazer quando o céu está fechado? E a resposta aqui para esta pergunta, o que fazer quando o céu está fechado, ela envolve 3 atitudes que todo aquele que anela, que deseja, que sonha por reconectar com Deus, por restaurar a comunhão com Deus. Então, esta pergunta, ela é respondida com 3 atitudes que todo aquele que anela ter a sua comunhão de volta com Deus, ele precisa responder, ou ele precisa ter. E é por isso então que a primeira atitude que eu quero ensinar aqui no texto é a de buscar resposta em Deus. O que fazer quando o céu está fechado? Busque resposta em Deus. Então aqui, existe uma verdade central aqui, nesse tópico que eu quero compartilhar com os irmãos. E a verdade é a seguinte: quando os céus estão fechados, geralmente a primeira pergunta que a gente faz é: o que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com o meu casamento? O que está acontecendo com a minha saúde? O que está acontecendo com os meus negócios? O que está acontecendo? A gente faz essa pergunta, né? Tentando entender o que há de errado. Mas na verdade, quando você que é crente, você que é espiritual, você precisa fazer, não esta pergunta, o que está acontecendo? Você precisa perguntar o que Deus está dizendo. Porque toda vez que o céu está fechado, Deus está comunicando alguma coisa através da experiência de céu fechado. Então eu quero que vocês notem que aí no versículo de número 13, o texto começa dizendo assim: se eu fechar o céu para que não chova, se eu fechar o céu para que não chova. Note que aqui tem uma informação, queridos, que não pode passar desapercebida. O sujeito da ação que fecha o céu é o próprio Deus. É Deus que fecha o céu. Então, é muito importante você entender, porque geralmente a gente pensa que o céu está fechado porque Satanás fechou o céu, porque os demônios fecharam o céu. Mas quando o céu fecha, não é uma ação do diabo, não é uma ação dos demônios, não é uma ação da natureza, como se a natureza tivesse vontade própria em dizer: eu não vou chover, eu vou mandar a seca e coisa do tipo assim. Não é. Então aqui o próprio Senhor diz: sou eu. Se eu fechar o céu, é o próprio Senhor. Então essa afirmação, ela traz um impacto na maneira como a gente deve interpretar as nossas crises. Quando a gente está vivendo uma crise deste tipo, céu fechado me leva automaticamente a buscar resposta em Deus, porque aquele que fecha o céu tem autoridade de dar resposta. Amém? Quem fecha o céu é quem tem autoridade de responder às nossas indagações, os nossos questionamentos, de dar o motivo pelo qual o céu está fechado. Então, a gente precisa entender aqui que quando a gente lê esse texto aqui de segundo Crônicas, o povo de Deus aqui na Bíblia, no caso aqui é Israel, o povo de Deus na antiga aliança. Israel não era uma nação gerida
administrada pelo acaso. Não é uma nação cuja história é decidida pelo destino. Israel aqui era um povo ligado a Deus através de uma aliança. A gente chama isso em linguagem teológica que era o povo pactual de Deus. O povo com quem Deus tinha uma aliança. E a gente sabe que lá em Êxodo 19, Deuteronômio 28, e várias vezes Deus fez aliança com o seu povo. Deus decidiu se revelar ao seu povo. E dentro desta iniciativa de Deus, de se revelar a Israel, Deus havia prometido bênçãos para a obediência e disciplina para a rebeldia. Foi o jeito, foi o acordo de Deus. O que está acordado não é caro, amém? Já ouviram essa expressão? Que aquilo que a gente concorda, aquilo que está compactuado não sai caro? Porque foi concordado. Então Deus nessa aliança, nesse acordo que Deus fez com o seu povo, Deus disse: eu vou abençoar vocês, se vocês fizerem o que eu mando. Mas se vocês não fizerem o que eu mando, eu vou repreender vocês. Eu vou permitir algumas coisas, algumas aflições, com o intuito de mostrar que vocês não estão no caminho certo. Então aqui, queridos irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber então que a linguagem de Deus aqui, se comunicar com um povo, no momento da crise, no momento que o céu está fechado, Deus tem uma linguagem que Ele está aqui construindo, que Ele está usando para se comunicar com o seu povo. Então a chuva, a fertilidade da terra, a paz da nação, a prosperidade, não era simplesmente coisas da vida, coisas que vinham por acaso, de uma maneira materialista, humana. Chuva, fertilidade, paz, prosperidade, tudo isso era fruto do relacionamento da nação com Deus. Se o povo estivesse bem com Deus, Deus dava isso de uma maneira graciosa. Mas quando o povo não estava bem, era sinal de que quando essas coisas aconteciam, era sinal de que Deus estava alertando o povo dele para voltar-se a Ele num relacionamento correto. Por isso, quando Deus fechava os céus, Ele não estava apenas suspendendo a chuva. Deus estava então comunicando alguma coisa. Então aqui eu quero que você entenda que a seca era o sermão de Deus no domingo de manhã. Entenda isso. Sabe? Porque Deus não prega como pastor aqui, tá? Deus prega de um jeito diferente para a gente, tá bom? O pastor faz sermão, sobe no púlpito, coloca microfone, essa coisa toda. Deus prega para a gente de um jeito diferente. Deus, quando quer comunicar alguma coisa para a gente, Deus tem o seu jeito de entregar a sua mensagem ao nosso coração. O sermão da manhã de domingo do povo era a seca. A fome era o chamado para o quebrantamento de coração, para o arrependimento. Os gafanhotos era o convite de Deus para que o povo viesse fazer um concerto com o Senhor, fazer um realinhamento espiritual. Então, queridos, a primeira atitude do povo aqui nunca deveria ser procurar respostas em outro lugar. A atitude do povo aqui diante da crise, diante do céu fechado, era buscar resposta naquele que estava fechando a torneira do céu. E é exatamente isso que Deus vai nos ensinar ao longo da história. Ele vai nos dar vários exemplos de que quando o céu fechou, quando as bênçãos foram retidas, Deus estava chamando o povo para a comunhão. Você vai ver isso lá nos dias de Elias, quando Elias fecha os céus durante 3 anos e meio. A pergunta então, por que Deus fechou o céu? E Deus fechou o céu porque o povo havia abandonado a aliança do Senhor para poder adorar Baal. Então nos dias de Amós, Deus vai dizer lá no capítulo 4 que Ele reteve a chuva. E reteve a chuva, mas Israel não havia se voltado ao Senhor de coração.
E aí eu quero que vocês entendam que o propósito de Deus não é ser um Deus malévolo, não é ser um Deus irado, que pune, que pesa as mãos. O que Deus pretendia através da seca, o alvo de Deus era o coração do povo, era o arrependimento, era o se voltar para Ele. Lá em Ageu capítulo 1 também, Deus reteve o orvalho, Deus reteve a colheita, porque o povo estava focado mais na sua vida pessoal e negligenciava a adoração. O que a gente tem aqui em comum, em todos esses exemplos, é Deus chamando o seu povo de volta. Toda vez que Deus fechava o céu, a contrapartida que Deus queria do povo era que o povo se voltasse para Ele. E no Novo Testamento, Deus também opera assim? Também. Você também vai ver em algumas situações, Deus agindo assim com o seu povo. Um dos textos mais clássicos é o texto de 1 Coríntios 11, onde muitos irmãos estavam participando da ceia do Senhor de uma maneira não preparada. E aí Paulo exortou assim, que no meio daquele povo havia muitos fracos e doentes, e não poucos que morriam, dormiam, morriam. E o que Paulo está querendo mostrar para a gente aqui, é que tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles não era mera coincidência. Tudo aquilo dali tinha uma causa e efeito, tudo aquilo dali tinha uma contrapartida, e o resultado daquilo dali era a disciplina de Deus. Por quê? Porque o povo não estava procedendo de acordo com o Senhor. Quando você olha em Apocalipse, você vê muitas das vezes Deus condicionando algumas bênçãos na vida da igreja, ao fato da igreja se posicionar de uma maneira íntegra diante do Senhor. Deus diz para a igreja de Éfeso: olha, faz o que você tem que fazer, volta para o seu primeiro amor, porque senão eu vou remover a posição de você no castiçal, no candelabro, a posição da igreja, no mundo. Então você vai ver, queridos irmãos, que muitas das vezes Deus está fazendo isso. Agora, quando a gente pensa então a nossa realidade, quando o céu se fecha, geralmente a gente tem a tendência de procurar resposta para o problema do céu fechado em todos os lugares, menos em Deus. Existe gente de todo tipo. Tem as pessoas que são superstiosas, e essas vão acreditar que o céu está fechado, porque é resultado de inveja, de olho gordo, feitiçaria, trabalho espiritual, coisa desse tipo, Aí tem os espiritualistas. Os espiritualistas é aquele que fala assim, o céu está fechado, é o diabo. Então, é o demônio, é Satanás, é batalha, está trancando tudo lá no céu, eu não estou recebendo nada de Deus, como se o diabo tivesse esse poder, para trancar o céu, impedir que Deus abençoe alguém. E aí tem os naturalistas. Os naturalistas são aqueles que tiram Deus da equação, não envolve Deus com nada, são aqueles cuja mente é racional. Tudo tem uma explicação racional, tudo tem uma explicação econômica, tem uma explicação biológica, tem uma explicação científica. Então a pessoa fala assim: provavelmente tem alguma causa, vou investigar isso daqui racionalmente. E eu estou falando disso aqui, gente, de gente crente, tá? Tem gente que fica procurando respostas de Deus neste momento de estagnação espiritual, neste momento de céu fechado, de bênçãos retidas, fica tentando contra-argumentar, justificar a sua condição. Mas tem a postura também do homem espiritual. E o homem espiritual é alguém que ele tem discernimento para entender que muitas coisas ruins na vida acontecem por causas naturais. Ele entende também que tem coisa que o Satanás, ele é o tinhoso, ele vai fazer de tudo para bagunçar, para confundir o meio de campo. Mas o homem espiritual, a primeira pergunta que ele faz é essa: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através dessa situação? O que isso tem a ver comigo? O que o Senhor quer operar na minha vida?
O homem espiritual, ele entende que Deus é soberano, que Deus governa, que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode até entender que Deus, segundo a sua soberania, Ele pode usar situações da vida para corrigir a gente, para amadurecer a gente, para nos purificar, para nos restaurar espiritualmente. Deus, Ele pode fazer tudo. Então o homem espiritual, quando ele passa por esse momento de céu fechado, que todos nós aqui provavelmente já vivemos na nossa vida, ele não vai procurar culpado, ele não vai procurar justificativa para a sua condição, ele vai procurar resposta em Deus, porque se tem alguém que pode fechar o céu de verdade, é Deus. E se o céu está fechado, é porque Deus decidiu fechar, e se Deus decidiu fechar, só Ele pode abrir. Só Ele pode abrir. Então eu preciso me voltar para Deus. Se eu quero a comunhão de volta, se eu quero as bênçãos de volta, se eu quero o relacionamento restaurado com Deus novamente, eu preciso me voltar para o Senhor. Talvez hoje você tenha exatamente essa sensação que a gente começou a falar aqui, a sensação dos céus fechados. Talvez hoje seja exatamente esse tempo na sua vida, esse tempo em que a sua vida espiritual, ela se esfriou, ela se estagnou, as orações não passam do teto. Isso quando você consegue orar, porque muitas das vezes você não tem nem vontade de abrir a boca para orar. Talvez a palavra de Deus já perdeu, sabe, aquele sabor, aquela graça de ouvir a palavra de Deus. Talvez a sua alegria da comunhão com Deus, ela diminuiu significativamente, que você talvez já não tenha tanta questão pelas coisas de Deus. E eu quero dizer para você, se isso estiver sendo o momento da sua vida, se esse talvez estiver sendo o histórico da sua vida neste momento, não procure culpado, não procure culpado. Não procure falar assim, não, mas isso eu estou vivendo isso por causa que eu estou passando um problema em tal lugar, por causa disso, por causa daquilo. Não procure justificativa. Mas também não imagine que Deus simplesmente virou as costas para você, porque isso não é verdade. Porque quando Deus fecha o céu, não é o propósito dele virar as costas para a gente. Na realidade, Ele está lá o tempo todo. Ele está observando a nossa história o tempo todo. Ele está acompanhando os nossos passos o tempo todo. Tudo que Ele tem para dar está com Ele. Tudo que Ele tem para fazer está com eles. Os planos dEle para a sua vida estão com Ele. Mas Deus não pode fazer algumas coisas, porque Ele entende que essas coisas não vão te fazer bem. Eu posso dizer que quando uma pessoa está mal e ela é presenteada, se você tem um filho desse tipo, talvez você já aprendeu essa lição em algum momento da vida, que mimar filho rebelde não é coisa boa. Se você mimar filho rebelde, você vai criar um monstrinho dentro da sua casa. E Deus sabe, existe uma pedagogia no coração de Deus, onde Ele sabe lidar com seus filhos. Deus tem tudo que a gente precisa, mas nem tudo que a gente precisa Ele deve dar, dependendo do momento que nós estivermos vivendo. Então a sua atitude nesse momento não é ficar imaginando que Deus o abandonou. A primeira atitude é se colocar diante do Senhor e perguntar com humildade: Deus, Pai, Senhor, existe algo que o Senhor deseja tratar no meu coração? Senhor, diante deste momento, eu já não sinto a Tua presença, eu já não tenho prazer de servir, eu já não tenho prazer de orar, eu já não tenho prazer de me envolver com as coisas que antigamente faziam parte da minha vida. A pergunta que você tem que levar para aquele que tem poder para abrir os céus com renovo, abrir os céus com poder, é dizer: Senhor, tem alguma coisa que o Senhor quer tratar no meu coração? Para que depois deste tratamento, o Senhor venha destrancar as janelas do céu e venha derramar bênção sem medida sobre a minha vida. Então essa é a oração que a gente faz, é uma oração madura, é uma oração
de quem aprendeu a discernir que Deus é soberano, que Deus governa, que Deus tem o controle, que Deus tem a chave do céu. É a oração, né, que a gente aprende a fazer quando a gente entende que Deus ele tem todo o poder. E os filhos de Deus sabem que muitas das vezes o céu está fechado, e o céu está fechado não é porque Deus nos rejeitou, não é porque Deus nos abandonou, mas é porque o céu fechado é a manifestação do amor disciplinador de Deus na vida dos seus filhos. Então eu quero que você entenda, que mesmo que Deus feche os céus, a gente vai ver aqui no versículo seguinte, que Deus também revela o caminho para abrir o céu novamente. Isso aqui vai nos levar ao próximo ponto. O que fazer quando os céus está fechado? E a segunda atitude é seguir a orientação de Deus. Siga a orientação de Deus. O que fazer quando o céu está fechado? A primeira coisa, busque respostas em Deus. O que fazer quando o céu está fechado? Segunda atitude, siga a orientação de Deus. Siga a orientação de Deus. Siga. E aqui existe uma verdade central nesse tópico. Aqui a gente aprende que quando os céus estão fechados, Deus não deixa o seu povo sem direção. Quando os céus estão fechados, Deus não deixa o seu povo sem direção. Como que eu saio dessa enrascada? Você foi buscar resposta em Deus? Se você foi buscar resposta em Deus, Deus então vai te dar uma direção. E Deus então ensina o caminho da restauração. Então depois, aqui a gente lendo, né? Segue então no versículo 14, a gente entende aqui que depois de Deus anunciar essa possibilidade de fechar os céus, Deus então ele não abandonou o seu povo, pelo contrário, o versículo seguinte vai começar então com essa expressão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Essa expressão aqui, queridos, ela vai deixar muito clara para a gente que a disciplina de Deus aqui, ela não é dirigida contra inimigos. A disciplina de Deus aqui é dirigida para amigos, é dirigida para filhos, é dirigida para pessoas que têm relacionamento com Ele. Note isso, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui você precisa entender que Israel, ela é conhecida, a nação de Israel é conhecido na Bíblia como um povo que carrega o nome de Deus. Um povo que tinha o privilégio de carregar o nome de Deus. Era o povo do Senhor. Mas, uma vez que esse povo carregava esse privilégio de ter o nome do Senhor, de levar o nome do Senhor, de ser uma nação sacerdotal, esse povo também tinha que viver à altura do nome. Você tem o privilégio de carregar o nome do Senhor, mas você tem também a responsabilidade de viver de maneira compatível com o nome do Senhor. Então na Bíblia, quando a gente pensa em nome, a gente está pensando em identidade. Quando a gente pensa em nome, a gente está pensando em povo, pertencimento, relacionamento, aliança. Israel não era só um povo. Israel era o povo da aliança, o povo que foi adotado por Deus, o povo que foi chamado pela graça de Deus para andar num relacionamento com Deus. Então quando Deus disciplinava Israel, Deus, ele não estava rasgando a aliança dele, porque Deus não é Deus que quebra aliança. Deus ele restaura a aliança, mas ele não quebra a aliança. Então quando o povo dele fugia da aliança, Deus então trazia o povo dele para a aliança de novo, mas Deus não anulava o fato de que o povo dele é a aliança, é um povo da aliança, é o povo dele. Assim como você, que um dia teve esse encontro com Jesus, eu sei que como você e eu,
A gente às vezes está bem, às vezes a gente está muito ruim, mas quando a gente está ruim, Deus não joga a gente fora, Deus não manda a gente para o lixo e chama o próximo, porque a gente é o povo da aliança. Como a gente é o povo da aliança, a gente pode até esquecer que um dia a gente fez aliança com Deus, mas Deus não esquece que fez aliança com a gente. Deus não esquece, porque Deus leva a sério as suas alianças. E um dia Deus fez aliança com esse povo, e por causa da aliança que Deus fez com o povo, Deus prometeu bênção sobre eles, e prometeu que quando eles estivessem longe, traria eles de volta. Mas Deus não esquece que mesmo quando esse povo está longe, é o povo meu, é o meu povo, é o povo que carrega o meu nome. Tem dias que você está bem, e nesses dias que está bem, talvez seja muito confortável para você declarar: eu sou filho de Deus. Talvez você vai ter dificuldade para reconhecer isso no dia que você estiver mal, naquele dia que está encrenca, aquele dia que você está ruim, que você está irado, que você fala assim: meu Deus, nem parece que eu sou crente, eu estou irado com todo mundo, eu estou brigando com todo mundo, eu estou de mal com todo mundo, estou de mal até de Deus. Quantas vezes a gente se sente assim? Mas nessas horas Deus não esquece que você carrega o nome dEle. Deus não esquece que você carrega o nome dEle. Você é o povo que é chamado pelo nome do Senhor. Aqui eu quero que vocês entendam, irmãos, que quando Deus então responde ao povo, ensinando o povo, dando orientações para o povo, que quando acontecesse do céu fechar, Ele estava dando orientações. E é importante você entender aqui que Deus, Ele não inventa um caminho, Ele não manda o povo dEle inventar caminho, não manda o povo dEle ser criativo, dar os seus pulos, arrumar um jeito de se conectar com o céu de novo. Pelo contrário, Deus, Ele vai entregar a este povo o caminho, os meios da graça. O que é os meios da graça? São aquelas coisas que Deus nos deu na caminhada espiritual, que fortalece a nossa fé, que nos conecta com Deus. E o primeiro meio da graça que Deus deu para que o povo se conectasse com Ele foi a humildade. Humildade. A humildade é um meio da graça, é um instrumento da graça de Deus que a gente deve praticar constantemente. Então, se eu fechar os céus, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o primeiro meio da graça, toda restauração começa na humildade, começa quando a nossa autossuficiência ela é vencida, quando a nossa autossuficiência ela é eliminada, quando a gente fala assim: eu desisti, Deus, eu não sou tão bom do jeito que eu pensava, eu entendo que eu escolhi caminhos baseado na minha preferência, eu não consultei o Senhor, eu não considerei os seus caminhos. Então quando Deus Ele manda a gente se humilhar, Ele está mandando a gente se despojar da nossa autossuficiência. O orgulho certamente foi a porta para a entrada para o pecado no mundo, porque foi quando a gente decidiu que a gente poderia viver sem Deus. Mas a humildade é a porta que nos conduz para uma vida de arrependimento. E o que é de fato a gente se humilhar? Humilhar é a gente reconhecer que Deus está certo e a gente está errado. Às vezes é difícil. Já tive muitas das vezes que conduzir momentos de aconselhamento, onde eu tenho que dizer para uma pessoa: pede perdão, e parece que a pessoa, a boca enche assim, fala, fala que você está errado, fala que você tomou a decisão errada, fala, admite. E muitas das vezes, como é difícil para a gente admitir que a gente está errado e que Deus está certo, é abandonar a tentativa da gente justificar os nossos pecados,
é nos colocar novamente na posição de pessoas dependentes da graça de Deus, porque a gente sabe muito bem que Deus, Ele resiste o orgulhoso, mas Ele dá graça para o humilde. Isso é verdade ou não é verdade? Deus resiste o orgulhoso, mas Ele dá graça ao humilde. Então, a primeira orientação de Deus, no caminho de você ver o céu aberto, a restauração estabelecida, a comunhão restaurada, começa por humildade. Vai para o chão, vai se prostrar diante do Senhor, vai orar, vai confessar diante do Senhor. Admita que em algum momento você se atrapalhou, confesse diante de Deus e receba a graça do Senhor. A segunda orientação, que é o meio da graça aqui de Deus, um instrumento da graça para a gente se fortalecer no Senhor, é a oração, é a busca da face de Deus. Então ele diz: se o meu povo orar e buscar a minha face. Então aqui você tem duas expressões, orar e buscar a minha face. Essas duas expressões aqui, elas aparecem juntas, porque de fato orar, e buscar a face do Senhor deve ser o desejado. Tem pessoas que oram, mas não buscam a face do Senhor. Tem pessoas que oram talvez com uma lista de pedido: Senhor, resolve o meu problema, Senhor, me cura, Senhor, prospera, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Mas essa oração não é significado que a gente está de fato buscando a face do Senhor. Mas orar e buscar a face do Senhor deve ser a coisa desejada na vida de todo crente. Buscar a face significa a gente desejar a presença do próprio Deus. Buscar a face do Senhor é diferente da gente buscar a mão de Deus, porque quando eu busco a mão de Deus, eu busco aquilo que a mão de Deus pode fazer por mim. Mas quando eu busco a face do Senhor, eu busco aquilo que Deus é, eu busco a presença de Deus, eu busco a união com Deus, a comunhão com Deus. A face representa exatamente aquilo que Deus é. E quando a gente olha para isso daqui, a gente entende que Deus, Ele primeiro deseja restaurar a comunhão, para depois Ele restaurar as bênçãos que pode vir através da comunhão. Aí você vê que a terceira orientação que Deus dá para o seu povo é o arrependimento. Se vocês, meu povo, se converter dos seus maus caminhos. E aqui a gente aprende uma coisa, porque a humildade, quando a gente se humilha, a humildade, ela muda a disposição do nosso coração. Enquanto a gente não se humilha, a gente tem uma disposição de coração resistente a Deus. A gente não está aberto para Deus. A nossa disposição é uma disposição contrária a Deus. Mas quando a gente se humilha, a disposição do nosso coração é uma disposição de rendição. A gente agora está aberto para Deus. Deus, faz o que tem que fazer. Só me dê graça para eu poder passar por isso. Mas faz o que o Senhor tem que fazer. Você está rendido. Você está sujeito, entregue à mão de Deus. A oração, por outro lado, ela muda a direção do nosso coração. Quando você ora ao Senhor, você está dirigindo agora a sua oração a Deus. E não tem uma coisa, queridos irmãos, que é uma certidão de humildade do que oração. Oração é uma certidão de humildade. Quem ora está assinando um atestado de humildade. Porque, pense comigo aqui, falando em padrões humanos, gente arrogante pede alguma coisa? Não. Gente arrogante faz tudo, menos pedir. A pessoa é autossuficiente, a pessoa dá conta da própria vida. Orar é assumir que você não tem todas as respostas. Orar é você assinar o atestado de que você é dependente. Orar, em alguns momentos, é assinar o atestado dizendo assim: eu sou fraco, eu não tenho capacidade para lidar com essa situação. Oração muda também a direção do nosso coração,
porque o nosso coração deixa de estar centrado em nós mesmos, na nossa força, e passa agora a estar centrado na suficiência de Deus. E aí tem o arrependimento. O arrependimento, que aparece como terceiro elemento aqui, da orientação que Deus dá para o povo se levantar, para que os céus se abram, é a conduta que muda o caminho da vida. É eu dizer assim: eu estava caminhando nessa direção, mas agora eu vou mudar a direção, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar o meu caminho, eu vou mudar a maneira como eu vou viver. Na Bíblia, o arrependimento nunca é apenas um sentimento de tristeza, uma contrição de coração. É a gente abandonar aquilo que afeta a nossa comunhão com Deus. Então, quando a gente olha para tudo isso daqui nos leva para uma graça maravilhosa, porque hoje eu e você, nós praticamos esses instrumentos da graça: oração, confissão, arrependimento, humildade, todas essas coisas que Deus nos deu para nossa edificação, para a gente se aproximar dele. Tudo isso hoje a gente pratica através do nosso relacionamento com Cristo. Todos esses meios da graça encontram a sua eficácia no nosso relacionamento com Cristo. Hoje, nós não nos aproximamos de Jesus simplesmente porque a gente consegue ser humilde o suficiente. Cá para nós nunca vamos ser humilde o suficiente. Nós nunca vamos orar o bastante. Nós nunca vamos nos arrepender, sabe, da maneira talvez correta. Mas Deus então abriu para a gente um caminho que nos conecta perfeitamente com Deus, que nos conecta perfeitamente com seu Filho. As disciplinas espirituais aqui continuam sendo esse instrumento da graça, mas agora elas só são eficazes porque elas estão agora enraizadas, fundamentadas na obra que Jesus Cristo realizou na cruz. A gente aprende na Bíblia que Jesus, Ele é o novo e vivo caminho. Ele é o novo e vivo caminho. E é aqui, queridos irmãos, que o Evangelho da graça de Deus traz uma contribuição, ilumina esse texto aqui de um jeito maravilhoso. Porque hoje, diferente do povo de Israel lá no passado, o caminho para Deus não passa pelo templo lá em Jerusalém. O caminho para Deus não passa pelo sacerdote levítico. O caminho para Deus não passa pelos sacrifícios. O caminho para Deus hoje é Jesus. Jesus é o verdadeiro templo, Jesus é o verdadeiro sacerdote, Jesus é o verdadeiro sacrifício, é Jesus, queridos. Então lá em Hebreus 10:19 a gente aprende lá que Jesus, por causa de Jesus, a gente pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele inaugurou para nós, através do seu sangue na cruz. Então hoje, quando você se humilha, você está indo aos pés de Cristo. Hoje, quando você ora por meio de Cristo, que é o nosso intercessor. Quando você busca a face de Cristo, você encontra a face de Cristo, exatamente na glória de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Tudo é para isso daí. Então quando a gente se arrepende hoje, a gente confia no sangue de Cristo, que Ele pode de fato purificar a gente de todo o pecado. E isso daqui, queridos irmãos, é algo maravilhoso. Então talvez você tenha constatado aí na sua vida, em algum momento da sua caminhada, que o silêncio espiritual que você vive hoje, talvez tenha sido resultado de você ter se afastado do Senhor. Talvez você mesmo tenha provocado esse silêncio da parte de Deus. Talvez em algum momento você se decidiu esfriar na oração, você parou de buscar a presença de Deus, você começou a tolerar algumas coisas na sua vida que antes você não tolerava. Mas o que eu quero lembrar nesse tópico aqui para vocês é a boa notícia.
não é só acusar, não é só confrontar. A boa notícia é aquela boa notícia que está no texto. E a boa notícia é que Deus, Ele não mostra para a gente só os nossos pecados. Ele não mostra para a gente só os nossos problemas. Deus mostra para a gente o caminho do retorno, o caminho da volta. E o caminho da volta começa com humildade, começa com oração, começa com a busca do Senhor. O caminho da volta começa com arrependimento, começa com a gente exercitando esses meios da graça, que o próprio Deus já deu para a gente. Deus nos ensinou a fazer isso, para a gente nunca ficar sozinho, para a gente nunca se sentir abandonado no mundo. Deus fecha os céus, mas a oração continua sendo o meio da comunicação. Deus pode não decidir responder, mas Ele está ouvindo. Você tem que procurar o meio da graça que vai te conectar mais eficazmente com o Senhor. Às vezes não basta só orar, antes de orar tem que confessar, tem que se arrepender, tem que se humilhar. Às vezes a gente quer orar, mas antes da oração talvez tenha que ter esse estágio da humilhação, o estágio da gente se arrepender e confessar. Aí sim a nossa oração ela vai para um outro nível. E aqui eu quero encerrar então falando do último ponto: o que fazer quando o céu está fechado? E a terceira atitude aqui é justamente a gente crer na promessa de Deus. Creia na promessa de Deus. E a promessa de Deus é a seguinte: se você fizer o que Deus está mandando, Deus vai fazer a sua parte. Então, a verdade de Deus aqui é a seguinte: quando o povo retorna para Deus pelo caminho que Ele mesmo orientou, então esse povo pode descansar na certeza que Deus jamais falhará em cumprir aquilo que Ele prometeu. Então note aqui, queridos irmãos, Deus disse, quando Deus teve que dizer para o povo o que era a parte do povo fazer, Deus disse, qual era a responsabilidade do povo fazer? O meu povo tem que se humilhar, o meu povo tem que orar, o meu povo tem que buscar, o meu povo tem que se converter. Essa é a parte do povo fazer. Mas aí chega o momento de Deus se comprometer. A parte de Deus na restauração. E a parte de Deus na restauração é assim: eu ouvirei vocês, eu perdoarei vocês, e eu sararei a terra de vocês. Aqui, irmãos, é como se Deus estivesse dizendo: quando vocês fizerem aquilo que eu ordenei vocês fazerem, eu estou pronto para fazer aquilo que só eu posso fazer. E não pode inverter. Não pode inverter. Você não pode cobrar que Deus faça a parte dele, sem antes você fazer a parte que Deus lhe ordenou fazer. Então aqui a gente aprende que mesmo quando a gente faz a parte que compete a gente fazer, a restauração nunca depende só de nós. A restauração, ela depende da fidelidade de Deus. O nosso arrependimento sem Deus não produz perdão, mas o nosso arrependimento, quando a gente chega até Deus, Deus ele perdoa. Então o nosso arrependimento não produz perdão, mas o arrependimento do nosso coração nos conecta com Deus que perdoa. A nossa oração, ela não constrange o agir de Deus, mas a nossa oração, ela nos leva ao Deus que ouve oração, e o Deus que decide agir na hora que Ele quer. A nossa conversão por si só não conquista a restauração, mas a nossa conversão, a nossa humilhação, o nosso arrependimento nos posiciona exatamente no lugar onde nós estamos diante do Deus que restaura. Então Deus fez aqui 3 promessas poderosas.
eu vou ouvi-los, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a terra de vocês. Eu gostaria que o Ministério de Louvor se colocasse aqui. Talvez, eu digo talvez, alguém tenha chegado aqui hoje, ou alguém tenha vivido já um tempo da sua vida, dentro dessa sensação de céu fechado. Mais uma vez eu repito, talvez o que você tem sentido é exatamente isso, um grande vaziozão dentro da sua alma. Você ora, mas sente que Deus não te ouve. Seu coração está seco, sua alma está cansada, sua comunhão com Deus está estremecida. Talvez na sua cabeça você já não tem mais essa convicção de que você carrega o nome de Deus sobre você. Talvez você pense que muita coisa está acontecendo na sua vida pelo motivo errado. Talvez você até esteja buscando resposta nos lugares errados. Talvez diante deste momento você pense: a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é do meio onde eu tenho andado, é por causa disso, é por causa daquilo. Está perdendo tempo em buscar a resposta no lugar errado. Meu irmão, eu quero que fique bem claro isso para você. Só Deus tem poder de fechar o céu, e só Deus tem poder de abrir o céu. Se o céu está fechado, você tem que falar com aquele que tem poder de liberar o céu. E o Deus que fechou o céu, Ele já deixou claro o caminho que você tem que praticar no caminho de volta para o céu. É humildade, é oração, é buscar a face do Senhor, é se arrepender. E como contrapartida, Deus deixou a sua promessa. E a sua promessa é: se você assim o fizer, da minha parte, eu vou ouvi-lo, eu vou restaurá-lo, eu vou curar a sua terra. Foi o que Deus disse para nós nesta palavra. Eu quero que você entenda aqui uma frase poderosa que me veio durante esse tempo que eu estava pensando nesta palavra. O mesmo Deus que em sua santidade fecha os céus para corrigir os seus filhos, é o Deus que em sua infinita graça abre os céus para todos aqueles que se voltam a Ele por meio do seu Filho Jesus. Jesus é o caminho da restauração, e o meio para você se conectar com esse Jesus está aí: é o arrependimento, é a confissão, é a oração, é buscar a face dele. Porque se você buscar, ele vai se manifestar a você, ele não vai se esconder de você, porque sobre você existe algo que Deus preza, existe algo que Deus honra. Sobre você está o nome dele. Tem muita coisa que eu não mereço de mim mesmo, mas porque o nome de Deus está sobre mim, Deus faz. Tem muita coisa que a gente não merece por causa da nossa própria dignidade, mas porque o nome de Deus está sobre nós, Ele faz. Vamos cantar esta canção e depois eu quero orar com vocês.